Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Cultura em Mairink Região. Hoje eu tenho a grata surpresa de estar ao lado de duas pessoas maravilhosas, são também leitores. Neste canal em que nós falamos bastante de cultura, sobre livros, esses temas que são tão caros para nós. Nós temos a presença da Emily Dalgo, a vereadora da Câmara Municipal de Mairink. Ela também é presidenta da Comissão Permanente de Cultura Municipal nesta cidade de Mairink. E também temos Matheus Queiroz, estudante de jornalismo, é conselheiro municipal de cultura em nossa cidade, Mairink, e também secretário municipal da Juventude do Partido dos Trabalhadores, aqui em Mairink. E viemos conversar sobre leitura. Eu tinha comentado com eles que livro foi marcante para você neste tempo, o que ele trouxe. E esse tema é o que nós vamos começar a dialogar sobre ele hoje. Então eu pergunto para você, Emily, que livro foi esse, assim? O que marcou, o que essa leitura trouxe para você? Primeiramente, olá a todos que estão nos assistindo. Queria agradecer o convite, Heloísa, fico muito contente. A gente vem acompanhando o seu trabalho, essa luta pela não venda da biblioteca pública, que foi muito importante, e conseguimos rejeitar na Câmara Municipal de Mairink. E agora devemos cada vez mais zelar e lutar por nossa biblioteca, por essa cultura, que é uma cultura tão importante, que é a cultura de Mairink e da região, né? Como já diz o canal, te parabenizar. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante que você vem fazendo. Muito obrigada, Lô, pelo trabalho. E a gente estava discutindo, falando sobre essa questão dos livros. E eu estava conversando, né, a gente conversando entre si, e eu lembrei de um dos livros que foi muito importante para mim, para entender a minha luta, a luta de todos, a história do feminismo, né? Eu acho que realmente colocando alguns pontos que a gente não pensa muito. Quando a gente pensa em feminismo, tem alguns pontos que são discursos prontos, né? Eu acho. E esse livro foi muito importante, que é o livro que é Feminismo para Todos, Todas e Todes, da Marcia Tiburi, que é muito importante para a gente entender realmente qual é a luta do feminismo, né? Que primeiro ela coloca, que é um direito de todos, né? Sejam daqueles que se conhecem como mulher, né? Seja daqueles que são homens também, né? E de todos, porque afeta todos, né? O feminismo, na verdade, ele é a luta contra o anticapitalismo, a luta antirracista, é a luta a favor da democracia acima de tudo, né? Porque quando a gente pensa tudo isso, quem é esse grande sistema que comanda tudo, né? Sempre tem isso por trás. E hoje a gente tem muito claro, e através desse livro a gente pode entender o que é justamente o patriarcado. O patriarcado, ele é responsável por esse sistema de subjugação que ele mede justamente o valor dos corpos, né? Seja para o trabalho, para a procriação, para a produção de prazer alheio. Então a gente vê muito disso justamente nessas intersecções que eu trouxe aqui, na questão da democracia, na luta antirracista, nessa luta anticapitalista, que é uma das principais. No próprio Manifesto Comunista, ele debate sobre a questão da burguesia e também sobre a questão do patriarcado. Que nada é ele, o sistema, como eu já disse, que trabalha essa subjugação, que coloca o valor e inferioriza, né, certas classes, certos corpos. Então é muito importante que o feminismo, acima de tudo, também trabalhe a consciência de classe. E é todo esse patriarcado que o feminismo luta para desconstruir, né? E a gente justamente luta também para fazer essa construção dessa sociedade mais justa, essa sociedade mais igualitária, essa sociedade em que os homens possam enxergar que o feminismo, a luta no feminismo também é um lugar deles. Porque o homem é muito afetado pelo machismo, acima de tudo. É aquele que escuta que quando é criança não pode chorar, porque não é coisa de homem, né? É aquele que aprende que tem que tratar a mulher muito mal, porque as mulheres são inferiores. E são eles que também têm esse papel principal na mudança do nosso futuro. Então é um livro muito importante para a gente conhecer.
Porque é muito lindo estar na militância, né? É muito lindo, é uma coisa que eu amo. Mas a gente precisa entender, e a gente precisa entender os pilares, a base e a história de tudo isso, de tudo começou. E a gente precisa estudar pra gente mudar. Enquanto a gente não tiver o estudo, enquanto a gente não lê livros, né? Enquanto a gente não tiver uma biblioteca acessível ao público, a gente nunca vai conseguir mudar. Eu sempre falo que a educação, somente com a educação, tem transformação. Então foi muito importante, me marcou muito esse livro, assim como alguns outros, mas principalmente esse, porque diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha realidade também, e como a gente deve também sempre entender o próximo e realmente buscar quem é o culpado por tudo isso, que nesse caso é o sistema patriarcado, o que o feminismo busca desconstruir cada vez mais. É interessante, né, tudo isso que está comentando, né, também de falar como o feminismo faz mal também e sobretudo para os homens, né? Sim. Porque você imaginar, né, que homens que são motivadores, né, da diminuição das mulheres, eles também estão fazendo um papel da sua própria inferiorização, né? Uma vez que quem emite esse cerceamento sobre o comportamento alheio, né, dessa maneira diminuindo a mulher, diminuindo, né, a criança, diminuindo a liberdade, né, individual, esse papel agressivo é exercido também em primeira dimensão na sua própria vida, né? Sim. Então, foi uma das coisas que uma feminista conversou comigo a primeira vez. Ela falou, olha, é muito importante citar isso também, como a luta pelo feminismo inclui também abraçar essa ideia de que os homens sofrem muito, né, com o exercício do patriarcado e do machismo. Sabe, Lô? Desculpa, sim, pode terminar. Né, mas isso é muito, né, tudo que você comentou, mas esse ponto, assim, é bom porque, assim, o homem também pode ser o grande agente, né, de transformação para dar as mãos às mulheres, né, às pessoas para colaborar, para ajudar nessa mudança. Eu acho que é uma das coisas que a gente fala. O homem, todos eu acho que tem esse machismo presente, que é infelizmente essa estruturação que o patriarcado criou na nossa sociedade, né? Esse racismo estrutural, né? Esse machismo estrutural que a gente tem hoje em dia. Então, em alguns casos, principalmente quando se trata de homem para homem, assim, homem só escuta homem, né? A gente sabe muito bem disso. Claro que não são todos, né? Mas a gente sabe que principalmente esses que o machismo está muito mais presente, né, na vida deles, que não procuram tanto entender. Aqueles que falam, não, eu gosto, eu tenho essa questão com o feminismo, né, respeito, mas eles não entendem que é o papel deles conversar com os colegas, mostrar o machismo. Por exemplo, um colega que trai, que trata mal a esposa, né, que vê o amigo lá abusando e acha engraçado, né, ou não fala nada, passa pano, né, o que a gente sempre fala, homem passa pano pra homem. E a gente não pode deixar isso acontecer. Colocar que é responsabilidade, sim, do homem em desfazer ali, desconstruindo esse machismo passo por passo. E ele é muito importante nessa luta. E ele vai falar, poxa, não é bacana o que você fez. Você tá ali abusando de outro corpo, seja ele feminino, masculino ou não binário, né? Então não é bacana o que você tá fazendo. E o trabalho começa por aí. São vários outros quesitos também, mas justamente eu acho que sempre eu friso muito isso sobre a questão do feminismo, que eles acham que feminismo é uma onda que odeia homem e as mulheres querem ser superiores. Não é sobre isso, acho que a gente tem que deixar isso muito claro. O feminismo, como diz a Márcia, é para todos, todas e todos. Que legal. Muito obrigada, Lu. Muito, muito bacana, Emily, muito mesmo. E aí, né, voltando a essa questão, né, que suporte é esse, né, em que ela buscou essas informações, né? É um livro, né? Claro que existem todos os debates, né, mas existe esse suporte, né, do livro que deve estar acessível às pessoas. E aí eu volto num ponto que eu acho central, que né, foi dito, né, por um estudioso, né, professor Antônio Cândido, que ele diz o seguinte, né, a literatura é um direito inalienável, né, das pessoas, né, de todas as pessoas. É como realmente se ela fosse, e por isso está inscrito, é um direito também constitucional.
o livro deve estar acessível, né, às pessoas e a todas as comunidades, a toda a população. E aí, falando de livros também, eu me volto aqui e pergunto para o meu amigo Matheus Queiroz, você quer contar a respeito de uma leitura mais recente ou que foi significativa para você? Claro, eu quero falar olá para todos, cumprimentar a nossa Heloísa, presidente do Fórum de Cultura, a nossa vereadora Emily. Quero dizer que estou muito bem representado nessa mesa por vocês duas, tanto a luta na biblioteca, que a Heloísa encampou e defendeu assim com unhas e dentes, porque sabe da importância que tem a biblioteca, na luta que a vereadora encampou também na Câmara pela cultura e pela educação. Então eu fico extremamente feliz de poder falar que as minhas representantes lutam pela cultura e são mulheres que sabem a importância do feminismo. Fico muito feliz, assim, realmente realizado. E sobre o que você falou, Elo, do livro, eu por muito tempo vi o livro apenas como um instrumento de estudo. E ele estava servindo muito bem para isso, né? Foi feito também para isso. Mas nesta pandemia, na qual a gente perdeu muitos familiares, amigos, entes queridos, eu vi o livro como um aconchego. Eu vi o livro como um abraço e também como uma ligação a algo assim maior. Uma ligação espiritual, uma ligação a um ente querido, uma ligação amorosa. Nessa pandemia eu perdi a minha avó, e eu fiquei sem entender realmente para onde foi, como está. E daí foi apresentado o livro Os Três Arco-Íris, que é um livro espírita, e logo em seguida eu li o livro Diário de Sofia, são 2 livros espíritas, que me mostraram, assim, digamos, por um lado espiritual, como a minha avó poderia estar. E aquele momento, naquela leitura, me deu um conforto. Então, todas as vezes que eu tinha saudade, eu imaginava, como será que a minha avó está? Eu pegava aquele livro psicografado, né, aquele livro psicografado, e tentava, assim, na minha imaginação, no meu imaginar que aquelas coisas aconteciam com a minha avó também. Né? Então, o livro, naquele momento, o livro que para mim sempre era algo de estudo, algo que era para mim fazer uma prova, pegar para fazer uma prova, ou para conhecer um fato histórico, né, de uma pesquisa, acabou servindo também como um aconchego, como um abraço. No momento que eu mais precisei de carinho, no momento que eu mais precisei de esclarecimento, mais precisei da companhia da minha avó, o livro supriu aquela presença. Então, aquelas linhas, aquelas letras, aquelas frases foram assim como se eu estivesse ao lado da minha avó. Então eu acabei vendo o livro a partir daquele momento como não só algo de estudo, que é muito importante, que graças ao universo temos, e aos estudiosos temos isto, mas como algo também, como uma companhia, Heloísa. E eu converso muito com as bibliotecárias aqui da nossa cidade, e elas me falaram, realmente confirmaram, Matheus, para algumas pessoas que não têm parentes ou amigos próximos, idosos, principalmente nessa pandemia, o livro foi essa companhia, o livro foi esse abraço, o livro foi essa conversa. Então eu vejo o livro hoje, Elô, como uma coisa assim, além também do estudo, como uma companhia, sabe? Então eu sempre preciso ter um companheiro. Eu falo, companheiro físico não sinto falta, mas de um livro eu sempre tenho que ter. Sempre tenho que ter do lado da minha cama, sempre quando eu vou no lugar eu tenho que levar, porque realmente o livro é uma companhia, é um companheiro fiel. Que bacana. Assim, e leiam o Diário de Sofia e Os Três Arco-Íris, são livros espíritas. Se você estiver passando realmente por este problema de perder alguém e busca entendimento, eu faço esse conselho, aconselho vocês a lerem estes livros, Violeta na Janela, que são esclarecedores e uma companhia também. Uma companhia. Muito importante. Que bacana. Ótimo. Isso que é legal na literatura, né? Ela abarca vários gêneros e vamos dizer assim que nós podemos, né, nos servir de todo esse conhecimento em diferentes aspectos da nossa vida, não é? Uma das questões fortes no Brasil, eu enxergo dessa maneira, através das vivências mesmo, é que a dimensão do transcendental da religiosidade marca muito a nossa cultura. E até aproveito para falar um pouco, né, que continuamos, né, vereadora, assim, em luta, né, pelo estabelecimento, né, do Dia Municipal
das raízes e tradições africanas e indígenas, justamente porque reconhecemos essa característica, mais do que isso, essa perspectiva, né, de interação com o mundo, né? Isso faz parte das pessoas e no Brasil particularmente é algo assim muito vivo, né? Muito do próprio cotidiano e em situações, vamos dizer, de limiar, né? Um grande deles, né? O enfrentamento da morte, a perda das pessoas. Muitos leitores encontram nos livros espíritas essa fonte, né, de abastecimento, de acolhimento, de abraço, né, como disse o Mateus. E eu tenho visto isso também nos grupos de literatura, de leitura, né, por exemplo, do projeto, né, Ler em Casa, que as pessoas comentam, a senhora tem livros espíritas? E eu até fui em busca de alguns, consegui, gratidão também a quem doou, para que chegassem esses livros às mãos, né, das pessoas que pediram para ler literatura espírita. Então, é isso. Acho que tenho aqui 2 leitores, né, incríveis, maravilhosos, né, que os projetos de leitura frutifiquem, né, que as pessoas possam se expressar a respeito das leituras que fazem, continuem lendo bastante, buscando esses amigos, né, fiéis que são os livros. E peço também que se inscrevam no canal, se gostarem, deem o like e comentem, né, façam comentários, por favor, sobre um livro que mexeu com você, que foi atual, assim, para a sua vida, né, que foi marcante. E aí eu também volto para fazer os comentários. Muito obrigada, beijo para vocês. Abraço. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente.